Isaías 41, versículo de número 10, diz assim: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Nós sabemos que o Brasil está vivendo este momento de pânico e é um problema que atinge não apenas a nação brasileira, mas praticamente todas as nações do mundo. Nós estamos vivendo esta pandemia que está trazendo tantos transtornos na área da saúde, também transtornos na área econômica do nosso país. Todos nós estamos assaltados pelo temor, pelo medo, desde o governo até os governadores, desde os empregados até os patrões, desde as empresas multinacionais até as pequenas empresas. Todos nós, sem exceção, estamos sendo atingidos por essa grande tempestade deste vírus que tem ceifado vidas e tem abalado a economia mundial. E a pergunta é: o que fazer diante deste cenário vivido por todos nós? Render-se ao medo? Render-se ao pânico, ao desespero? Não. A palavra de Deus tem para nós uma saída que vai nos trazer alívio, vai nos trazer descanso e confiança. Nessa hora, neste quadro que vivemos, quando todos estão lidando com um problema invisível, porém um problema real, é natural às vezes o medo assaltar os nossos corações. Esse texto que nós lemos tem uma ordem de Deus para as nossas vidas, para a minha e para a sua vida. E a ordem é essa: não tenhas medo. O Deus que nos conhece, que nos fez, que nos criou, sabe que o medo é o sentimento mais comum e mais democrático que toma conta dos nossos corações. Todos nós estamos sujeitos ao medo. Porém, essa ordem é dada, e essa ordem é uma ordem mais repetida em toda a Bíblia Sagrada. A ordem é: não tenhas medo, não temas. Mas não basta dizer para a gente, nesse cenário vivido atualmente, quando todos estão sendo atingidos, dos mais ricos aos mais pobres, dos mais saudáveis aos mais vulneráveis na área da saúde. Como não se render ao medo em um cenário tão caótico vivido por todos nós? E o texto nos mostra algumas pistas, algumas alternativas, algumas saídas para vencermos e superarmos o medo. Em primeiro lugar, o texto diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Olha só. A presença de Deus conosco nas tempestades, nas adversidades da vida é que nos dá força para vencermos o medo. Preste atenção, o texto não está dizendo que o problema não existe, que a crise não é real, que essa pandemia não é uma ameaça à humanidade, não. É neste momento, é nessa hora que nós reconhecemos que o dinheiro não resolve, que a ciência não tem toda a solução e que o homem, o ser humano, é vulnerável. Mas mesmo com a nossa fragilidade humana, nós podemos ter a consciência de que nós servimos a um Deus que é o Deus Todo-Poderoso, que é soberano, que não foi pego de surpresa, que não está em apuros e que esse Deus tem o controle da história e esse Deus está conosco, ao nosso lado. É a presença dele que acalma o nosso coração. É a presença dele que aquieta a alma. Então, não precisamos ter medo, porque o Deus que é o Criador do universo, o Deus que é o soberano e tem as rédeas da história em suas poderosas mãos, ele está conosco. Ei, ele está contigo e não te deixa sozinho. Ele está com você, ele está com a sua família e não te abandona. E em segundo lugar, o texto diz que nós podemos vencer o medo. Aí Deus diz assim: não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Se o Deus Todo-Poderoso é o Deus das nossas vidas, então nós temos uma âncora firme em meio a essa tempestade vivida por todos nós. Que nós possamos nos apegar a este Deus que sempre cuida das nossas vidas. Nessa hora, o dinheiro, o poder político não vai acalmar a sua alma, não vai acalmar a nossa alma. Porém, nós servimos a um Deus vivo, que vai nos ajudar a enfrentar essa crise, a vencer essa crise, sem que o medo
domine os nossos corações, domine a nossa alma. E olha o que o texto diz mais: eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Nós não precisamos ter medo, porque Deus está conosco. Não precisamos ter medo, porque Deus é o nosso Deus. Não precisamos ter medo, porque Deus está nos prometendo que Ele vai nos ajudar, vai nos fortalecer, vai nos sustentar com o seu braço forte. Deus não nos abandona. Certamente tudo o que acontece vem por determinação de Deus ou por permissão de Deus. Escute, as coisas não acontecem por acaso, sem um motivo. Nós cremos que a mão de Deus dirige o nosso destino. Porém, quando as calamidades da vida, mesmo quando vêm as epidemias, agora uma pandemia, Deus continua sendo Deus. Ele continua no controle da história e Ele tem um propósito. Eu vou repetir para você, Ele tem um propósito. Então, é hora de nos voltarmos para Deus, nos aproximarmos de Deus. Quem sabe é o momento de reconhecermos que os recursos humanos são vulneráveis, que os recursos humanos são frágeis, são importantes para trazer respostas aos dramas do coração do homem na hora do aperto, da angústia, da enfermidade e da dor. Se agora mesmo nós nos voltarmos para o Senhor, colocar nele a nossa confiança, buscarmos a sua face, Ele vai acalmar os vendavais dos nossos corações. Ele vai retirar o medo da nossa alma, Ele vai nos dar descanso, Ele vai nos dar a salvação, Ele vai nos dar a vida eterna, Ele vai nos dar a paz para passarmos por essa tempestade e sairmos lá na frente cantando o hino da vitória. Ei, creia em nome de Jesus, mesmo em meio a uma pandemia que assola todo mundo, Ele não te abandonou. Ele está contigo. E amanhã nós cantaremos o hino da vitória. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.